nós sentimos atração pelo crime. Uns para combater e outros para cometer, mas o crime atrai em alguma medida a todos nós. O crime é um ato típico, antijurídico, punível. O crime é uma das manifestações da bestialidade humana. Exatamente porque o crime, que eu disse aqui, ele derruba todo e qualquer mito. Tudo aquilo que você acredita que é impossível acontecer, para o crime, para alguém que esteja ou predisposto ou num contexto onde variáveis incidem de forma a o crime vir a acontecer, o que pode acontecer. Jornal de hoje, uma garota de 15 anos, o pai não deixava ela sair de casa, ela veio passar as férias com o pai zeloso, não deixava ela sair de casa, não gostava dela sair de casa, pelo local onde morava, preservando a filha, tá certo, cuidadoso, protegendo a filha, claro. E essa menina, ela começa a namorar com um marginal. Essa menina, para ela justificar, induzir este meliante a dar um susto no pai, como vingança por ele não deixar ela sair de casa como ela queria, não que ele não deixasse ela sair de casa, deixar como ela queria. Ela diz a esse meliante que o pai dela havia acabado de tentar estupá-la. Esse meliante, ele reúne alguns outros meliantes, se dirige à casa dessa garota e mata o pai com um tiro na cabeça, um tiro no pescoço e um outro em algum outro lugar que não sei. Então, quer dizer, quando você menos espera, algo pode acontecer. Então, por isso que o crime, ele é algo que nos atrai, em alguma medida. Ele nos atrai, mesmo que você não estude, mesmo que você não vá para a penal, mesmo que você isso, que você aquilo, mas o crime é algo que desperta a nossa atenção, desperta em algum grau a nossa curiosidade, porque quando você menos espera, algo pode acontecer. Há pouco tempo no Fantástico, quando a polícia descobriu que a filha estava, 17 anos, estava programando com o namorado assaltar a mãe. E ela foi assaltada. Depois pegaram. Mas ela foi assaltada. Ele desbaratou a trama. Mas ela foi assaltada. Semana passada, uma garota de 1 ano foi morta no hospital. Pela lei de hoje, estuprada. Antes da lei de 2015, seria ser viciada. Teve o seu ânus, como estava na matéria, o seu ânus dilacerado. A mãe entregou a filha no hospital, as enfermeiras colocaram em algum lugar adequado, sem dúvida, e foram pegar os materiais para aplicar o soro. E que saíram por alguns minutos e foram pegar os equipamentos. Quando retornaram, viram a criança sangrando. Se alguém aqui, no decorrer da formação de vocês, viu alguma passeadinha pelos juizados menores, casos como esse não faltam. Uma criança de 15 dias morreu por hemorragia porque foi penetrada na vagina pelo pai. Então, quer dizer, da onde você menos espera, vem uma novidade, muitas vezes trágica. Então o crime tem essa. Você não pode, nenhum mito resiste ao crime. Nunca você pode dizer, isso não acontecerá, isso é impossível acontecer. Nenhum mito, ou seja, nenhuma das nossas crenças, nenhum dos nossos paradigmas resiste ao crime.
Pode resistir a tudo. Pode resistir até, como você estava colocando aí, a uma tentação sexual. Mas ao crime propriamente dito, né? Mesmo o ato sexual criminoso não resiste. Né? Do lado de cá você vê uma outra esfera, né? Novo. Né? O crime e o novo aí, ele está entre aspas. Novo. O crime sempre sendo colocado como algo novo. Olha, o nível de violência, nós sempre fomos violentos. Sempre se matou. Você pode ter variações, sim, de tempos em tempos. Esse ou aquele tipo de crime mais do que outro, por esse ou por aquele motivo, essa ou aquela variável influenciando para que esse determinado tipo de crime aumente. Mas, por exemplo, com essa questão da expansão do tráfico, não só de drogas, mas de crack, nós começamos a assistir, né, algo inusitado. E foi o grau, o nível de agressão aumentando no ato, né, do assalto. Então já não bastava mais se apropriar de algo da vítima, mas agredir a vítima, esmurrar a vítima, apedrejar, empurrar no chão, humilhar a vítima. Então o ato de agressão, os assaltos passaram a ser movidos por atos de agressão em maior grau do que o que se via antes. Comumente as pessoas se queixam de terem sido assaltadas e tomado burro. Entregou o celular, o assaltante apontou a arma, pediu a bolsa, entregou a bolsa, mas tomou um burro. Entregou a bolsa, mas tomou uma pedrada, um empurrão, foi atirado no chão. Então o grau de violência ele aumenta, de fato. Há variáveis, há variâncias, há uma série de características de acordo com o tempo, o lugar, etc. Mas não é algo novo, como muitas vezes se coloca. É como se antes nós tivéssemos uma sociedade pacífica, tranquila. Vai estudar a história da criança no Brasil, tem tanto livro já publicado sobre isso. Abuso sexual contra a criança é quase uma tradição no Brasil, uma tradição histórica. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de pesquisar sobre isso no decorrer da formação de vocês, mas devo dizer, 80% das agressões contra as crianças acontecem dentro de casa. O mito da família ele desce pelo ralo. Em um trabalho anterior a essas estatísticas mais recentes, inclusive CPI de pedofilia, etc., feito pelo sociólogo aqui, o G. Spieira, que já faleceu. O G. Spieira ele mostrava o seguinte, ele fez um estudo, ele mostrou o seguinte: as crianças e os adolescentes iam para a rua porque de fato se sentiam mais seguras na rua. E por quê? Porque na rua ela estava ali visível. Então ela achava que por ela estar visível, ninguém ia agredir ela, porque se ela fosse agredida, todos veriam. Então aquela ideia do lar, do oscilar, se você der uma olhadinha bem direitinho, com coragem, é claro, afastar um pouco o véu da ilusão, você vai ver que esse lar, o oscilar, não é que não exista, mas não é tão comum de se encontrar quanto o mito faz representar. E pasmem, 60% dessas crianças que são vítimas de altos graus de agressão no lar, eu não estou falando de tapinha na cara, nem de puxãozinho de orelha, eu estou falando de mão colocada no óleo quente, eu estou falando de ferro quente nas nádegas, na coxa, eu estou falando de ovo tirado da água fervendo e colocado na boca para fazer a criança calar-se. Eu estou falando de crânios onde já nem se nasce o couro cabeludo, porque estão já inclusive marcados, não só manchas, mas chega a parecer ondulado, com colher quente, quase em brasa, ponta de cigarro. E eu vou ter que chocar vocês de novo. A maior parte
desses crimes ocorrem em crianças da faixa etária de 0 aos 6 anos, ou seja, bebê mesmo. Pasmem. 60% desses crimes são cometidos pelas mães. E para vocês terem bons pesadelos essa noite, eu ainda vou dizer algo mais a vocês. Por motivo fútil. Não deixou namorar, não deixou assistir a novela, não deixou lavar os pratos. Motivo fútil. E ainda o que é pior, de cada 10 casos de agressão contra a criança, o Estado só tem notícias de 2, ou seja, de apenas 20%. A cada 10 crianças agredidas, 8 ficam agredidas. Exatamente porque ocorre no ambiente do lar docilar. Então isso é antigo, muito antigo, e destrói qualquer mito. O mito da família desceu, o mito do lar docilar desceu, o mito do amor materno desceu. Todos, vários. E mitos importantes para nós, para as nossas crenças existenciais. E a ideia do senso comum do crime. É a ideia principalmente de que a agressão ela só está no outro. Só o outro é agressivo. Eu sempre digo, nós temos formas extremamente sofisticadas de agredir o outro. Se nós fizéssemos um teste aqui agora nessa sala, onde porventura algum de vocês saísse, e eu dissesse, olha, vamos fazer um teste aqui. Quando essa pessoa voltar, nós vamos fazer de conta que ela não está na sala, que ela não existe. Ela vai falar e você vai ficar, você não vai nem olhar para ela. Olha que coisa. Ela não vai nem poder dizer que você olhou feio para ela. Que você não vai nem olhar para ela, você vai ignorar ela completamente. Imagine vocês, já uma turma, que a maioria de vocês, conheço desde a masteridade, não é verdade? Então quer dizer que vocês já estão unidos, se conhecem, compartilharam alegrias, tristezas, cansaço, estresse, enfim, uma estrada juntos. De repente essa pessoa que faz parte desse grupo chega aqui, fulano, com certeza, se olhar para essa pessoa no mais absoluto silêncio, essa pessoa se sentiria extremamente agredida, porque ela seria completamente tratada com a mais completa insignificância. Esse exemplo extremo que eu estou dando, é exatamente porque o silêncio pode também ser extremamente agressivo. Não quer dizer que se você passar pelo outro calado, o outro tem o direito de dizer que foi constrangido, porque senão esse mundo vai virar uma loucura, já está perto. Mas ainda falta um pouco, calma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós podemos agredir alguém ostensivamente, com dolo, com intuito, em silêncio. Então, nós somos agressivos. Nós somos animais. Eu sempre digo isso. Um dos grandes problemas hoje, que está nessa discussão sobre crime, qual a solução, não sei o quê, essas coisas. É porque nós esquecemos que somos animais. E o que é pior, animais caçadores. Mamíferos, animais caçadores, que desenvolvemos o instinto de caça. Instinto não se apaga. Instinto se canaliza, porque senão é pior. O instinto ele vai se mostrar. O instinto ele vai se mostrar. As pessoas falam assim, porque a sociedade está segregando. Sim. Você já pensou que a segregação pode ser uma forma de expressar uma defesa, medo?
Ah, porque a cidade está toda cheia de muro. Sim. Ah, você para entrar num bairro, você tem que mostrar identidade. Está tudo cheio de porteira, tudo cheio de vigia, tudo cheio de câmera. É verdade. Muitas vezes pode ser uma forma de me proteger. Eu estou com medo. Aquele muro, que para quem está do outro lado pode representar uma agressão, para mim que estou do lado de cá, é pura e simplesmente uma defesa, um instinto de defesa, um instinto de proteção. Tem nada a ver com a cara de ninguém, nem com o tipo físico de ninguém, nem com a religião de ninguém, nem com a classe social de ninguém. Eu quero apenas me proteger e, de preferência até, como não há preconceito, de todos. Porque eu já não sei mais quem é quem. Que democracia? A que ponto nós chegamos? Não é verdade? Mas embaixo nós vamos ver aí. Segurança reduzida à questão criminal e de classe. Importantíssimo isso, brasileiros e brasileiras. Para vocês que gostam de assistir telejornais, isso é muito importante. O mesmo noticiário que enfoca o tráfico de droga é uma via de mão dupla. Esclarece e aliena. Esclarece porque ele mostra como está aquele problema, mas ele aliena porque deixa que você faz com que você não perceba todos os outros tipos de crime que acontecem com as mais altas taxas de ocorrência no Brasil. O Brasil é famoso internacionalmente pelas suas praias, pelas suas mulheres, pelo seu carnaval, pelo seu futebol e também, não duvidem, pelo crime. E não é só o tráfico de droga. As polícias internacionais se arrepiam quando se fala de Brasil e muitas delas nem operam exatamente ligadas ao tráfico de droga. Pedofilia no Brasil é algo dantesco, infernal. Eu disse, faz parte da agressão contra a criança. Dar sumiço em crianças, esquartejar igual a galinha, pegar os órgãos e vender no mercado de órgãos contrabandeados. Isso acontece todo dia. Porque fica aquele povo, coitado, esses jornais abusando dessas criaturas que estão já sofrendo com seus entes queridos sumidos. 90% ali não irão achar. 90% daquelas pessoas que estão com cartazes mostrando foto de parentes, principalmente as crianças e doentes mentais, não irão achar seus filhos, seus entes queridos. Não irão achar sequer cadáver jamais para enterrar. 20% dos transplantes de órgão no Brasil, segundo a Interpol, são de órgãos com origem clandestina. 20%. Alta tolerância, olha aí coisa importante, alta tolerância dos crimes de baixa intensidade. Isso é histórico no Brasil. A tolerância zero é exatamente combater os pequenos delitos. Não deixa passar, não. Porque se percebeu que são dos pequenos que acontecem os grandes. E é por isso que nos países desenvolvidos, e nos Estados Unidos aparece lá essa doutrina, a política do tolerância zero. Isso é uma doutrina acadêmica. É uma doutrina acadêmica que vai para a dimensão de política pública e de segurança. Exatamente porque para evitar os grandes delitos. A questão das ruas, Salvador, cheia de bares em todas as ruas. Não é estranho você chegar no final de semana e encontrar as delegacias superlotadas com problema de briga. Pode perguntar a qualquer delegado, a qualquer delegada, a qualquer agente de plantão no final de semana. O que é que leva as delegacias a estarem cheias no final de semana? Será uma resposta unânime: bebida, álcool. Como é que você controla? Se você não tem um planejamento urbano para separar os espaços e poder, nos espaços aonde estão reservados para bares e restaurantes, você adotar políticas mais adequadas de controle e segurança.
Ah, você vai esperar que o cara beba menos e não brigue com o outro. Isso é utopia. Então a tendência é o quê? Final de semana, as ocorrências de delegacia, pá, feriadão, pá, bate o teto. E sempre o mesmo tipo. Manipulação de classe, né, para a manutenção da ordem, porque exatamente você começa a ter uma manipulação de diversas informações. Que absurdo! Como é que a coisa chega assim? Você quer que ela chegue como? No outro quadro, o que é que nós temos aí? Algo que eu falei que nós iríamos trabalhar muito: a vítima. Sobre essa vítima, incide aí, eu botei 4 variáveis. A importância do estudo vitimológico. Ninguém lá fora trabalha sem isso. Nenhuma política pública, né, trabalha sem o estudo vitimológico. E não só, muito pelo contrário, não só no sentido ostensivo, coercitivo, mas principalmente no sentido preventivo. Até porque, por exemplo, como eu falei agora na questão da criança, não tem como o Estado entrar na casa e prevenir que o crime ocorra dentro da casa. A dificuldade que nós temos hoje está no limite. Sem bater. Nós não estamos sabendo fazer isso. Temos que fazer o minha-culpa. As novelas, os artistas nos ajudam muito, graças a Deus, a transformar esse mundo no inferno. Nos ajudam muito. Observe daqui por diante, se lhe interessar, a forma como são direcionados os discursos. Mas observe como qualquer discurso de um cuidado maior, de um limite, ele é colocado como ultrapassado, sem sentido. A mãe transfere para a sua filha como os pais transferem para os seus filhos. Vamos ver, Freud, olha lá. Para ninguém ficar constrangido, que tudo agora é constrangimento. Freud. Nós pais transferimos para os nossos filhos as nossas frustrações de infância e adolescência. O que nós não podemos realizar no nosso passado, nós vemos nos nossos filhos uma oportunidade, transferimos uma oportunidade de ver realizada. E nesse rol, vai o que é bom e o que é ruim. Então, quer dizer, nesse rol de coisas que nós transferimos para os nossos filhos, com coisas boas e coisas ruins, percebe? Sentimentos bons e ruins, a depender de cada situação, de cada contexto, de cada pai, mãe, etc, etc, etc. Certo? Então, quer dizer, a indução, no momento em que o adolescente está na adolescência, é um momento de ebulição hormonal. Você não controla os seus apetites. É comum o adolescente dormir muito, como é comum o adolescente ter insônia. O mais comum de tudo, o apetite sexual, o adolescente não controla, porque os hormônios estão em desequilíbrio, eles estão se ajeitando. O cérebro está se ajeitando. Aí os pais começam a transferir para os filhos as suas ansiedades e frustrações. E começam a emperequetar seus filhos com o que é mais sensual que eles gostariam de ter vestido e não vestiram naquela época em que eles foram adolescentes. Quando aparece grávida, ela tem que dizer: você me traiu? Ou você induziu? É traição ou indução? E aí, por isso, o que eu quero chamar a atenção é a forma como, né, as imagens chegam, o discurso chega. Esse pai cuidadoso, né, ele admitiu que a filha dele até tivesse relação sexual. Ele não foi retrógrado. Ele só não imaginava, ele só não queria para a filha dele daquela forma tão grosseira, tão fria, por amar a filha dele, por dispensar por ela extremo carinho. Ele queria que o outro que se aproximasse também desse carinho. Eu falei, claro! Mas no quadro da cena da novela, esse pai cuidadoso, ele é retrógrado. A mensagem é qual? Deixe solto. A vítima, ela está numa situação de difícil alcance. O delinquente, nós só podemos chegar muitas vezes ao perfil do delinquente
o estudo da vítima. Aqui no Brasil, muitas vezes, é comum nós fazermos o contrário. Nós pegamos o perfil do delinquente e vamos atrás do perfil do delinquente pelos locais em que eles cometem crime com mais frequência, ou dicas. Enquanto é um assaltozinho ou outro de esquina, na praia, no parque, isso dá certo. Mas como nós vamos ver aqui, quando esses assaltos, quando esses crimes são mais sofisticados, né? Como por exemplo, o estelionatário, quando esses crimes são mais sofisticados, como muitas vezes os crimes de ordem sexual, em que o indivíduo varia de forma muito ampla os seus locais de ação, dificilmente vai se alcançar esse indivíduo. E até alcançar, ele já tornou muitas pessoas vítimas, mulheres, geralmente crianças, né, vítimas das suas atrocidades. Então, a importância do estudo da vítima, a importância da vitimologia é algo extremamente negligenciado, quando na verdade não deveria ser. Na área penal se dedica pouca atenção à vítima. Na área da criminologia no Brasil também, pouquíssimos livros dedicados, para falar a verdade verdadeira, curso de livro de vitimologia mesmo aqui no Brasil, eu só conheço um, publicado no Brasil por brasileiro. Na área penal, o cuidado à vítima quase não aparece. A ostensividade, o rigor da lei, ele está muito preocupado com o criminoso. É por isso que muitas vezes as pessoas nesse caldo cultural, intelectual, as pessoas dizem assim: direitos humanos é só para o ladrão, é só para o criminoso. Está errada a interpretação, tecnicamente errada, mas culturalmente correta. Porque você não tem uma orientação, por exemplo, para mulheres que foram vítimas de abuso sexual. Outro dia eu vi uma orientação no jornal, eu não sabia se eu sorria perante o trágico, porque às vezes o trágico traz o sorriso convulsivo, né? Ou se eu chorava, ficava muito triste. Foi uma delegada dando orientação sobre como a vítima de estupro proceder. Então eu estava lá em 3 etapas. Eu achei bem interessante logo a primeira etapa, em que ela dizia, acho que até guardei essa matéria nos meus arquivos. Eu achei muito interessante. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar ao sujeito se você já pode ir. E depois você se dirige à delegacia, presta a queixa, descreve com o máximo de detalhes como tudo aconteceu. Na verdade, gente, a primeira orientação que as pessoas deveriam ter, né, é de andar em certos lugares, olhar o que está andando, olhar quem está próximo. Uma vez acontecendo determinados eventos, né, a primeira coisa que essa pessoa deve procurar é de fato uma delegacia, mas para imediatamente passar pelo exame de corpo de delito. Uma orientação, que eu não sei por que não se fala as coisas aqui no Brasil, sabe? Eu não sei se as pessoas vão achar que é pornografia, que está invadindo a privacidade, porque o brasileiro é cheio dessas coisas, ele não sabe o que é direito fundamental, o brasileiro não sabe o que é direito individual, né? Não sabe. Até a começar pelo Supremo, que protege disco rígido de bandido por 3 anos em nome de direito individual. Que me desculpe os que discordam de mim, mas eu falo, né? Não pode saber o que é direito, para que serve direito individual, que é a finalidade. Não sei, eu fico viajando, você quer entender. Na verdade, a primeira orientação para uma pessoa que foi vítima de abuso sexual é não tomar banho, o que é algo extremamente comum de acontecer. Que a vítima do abuso sexual, ela, naquele seu sofrimento, o banho tem um efeito psicológico, de tirar dela, muitas vezes, inclusive, o cheiro do criminoso, o cheiro do local, o cheiro do criminoso,
Então ela vai tomar banho. Então é uma tendência muito comum em pessoas vítimas de algum tipo de agressão sexual. Eu não vejo essa orientação. Olha, não tome banho. Vá direto à delegacia e não tome banho. Eu não vejo. Sabe? E isso é fundamental, porque ali você pode ter esse fio, esse cabelo físico, corpo que nós temos, ele é diferente desse cabelo do couro cabeludo. Esse cabelo que nós homens temos no corpo, ele solta facilmente. O cabelo do tórax, da perna, da região pubiana, ele se solta com muita facilidade. Com um fiozinho de cabelo desse, alguém pode ser condenado a pena máxima. Então existe uma série de medidas que se pode tomar para políticas de cunho preventivo, baseado em estudos vitimológicos, possam reduzir as taxas de crime. Então você não acha estranho um país ser o terceiro lugar do mundo em estupro? E não se fala. A cifra oculta, sabe-se no Brasil que a cifra oculta ela é muito elevada, né? Mas não se tem nem ideia de quanto isso seja. O que se sabe é que mesmo com esses números computados, nós estamos em terceiro. Se todos esses estudos fossem computados, nós com certeza estaríamos em primeiro. Nós seríamos campeões mundiais de estupro. E você não vê nada se falar sobre isso, nada vezes dá. Você não vê campanha de nada, você não vê protesto de nada, você não vê reivindicação de nada, você não vê nada, você não vê uma palestra sobre isso, você não vê um livro escrito sobre isso. Parece que isso não existe. Não existe. A culpa é do Estado, o Estado é omisso. Exato. E aí no final aqui eu coloquei algo que eu julguei importante. Na era do sim, por que estranhar que tudo possa acontecer? Muito obrigado pela atenção, até a próxima. Volta, tá me ouvindo livre.